A festa na Hípica Paulista foi pornográfica. Tinha mais de 1.000 pessoas. A maior densidade demográfica de PIB e de togas do país. Estavam lá 12 ministros do Lula, o vice-presidente do Lula, o vira-casaca Geraldo Alckmin, e o STF quase inteiro. Enfim, gente, o esquema é um puro sangue Lula na sua maior especialidade. Não é só a moeda sonante que entra, é inverter e perverter o sentido das instituições centrais da democracia. O que o Lula está fazendo, gente, é a revolução pela avacalhação de um país inteiro. O filho degenerado aqui nasceu antes do pai. O Lula não se deixou corromper pelo poder. Ele se voltou contra o seu Deus. Foi ele que corrompeu o poder. Então, do suborno, daquela fatia de picanha com gordura passada na farinha, que depois da meia-noite vira imposto, até as falcatruas de centenas de bilhões de dólares, o Lula nunca levou nada por argumento racional. É sempre trapaça, suborno e violência. Mas diante do silêncio da mídia mestrada aí, e das aulas de democracia dadas pelo Lula com o cinismo que Deus lhe deu naquela reunião do Mercosul, e principalmente pela importância decisiva desses fatos novos, eu dou precedência a 2 matérias bombas que vieram ao ar na véspera do fim de semana. Os links para a íntegra de cada uma delas vão estar no final desse comentário. A primeira, eu já tratei aqui de raspão, é aquela: Petrobras tem strike em gerentes executivos e Magda amplia indicações políticas, da Malu Gaspar, publicada no Globo. Como eu já mencionei aqui na semana passada, essa senhora Magda Chambriard, que o Lula plantou lá, fez uma troca em massa de executivos nas áreas de exploração e produção e na de engenharia, que contrata equipamentos e serviços. São as 2 áreas que movimentam mais dinheiro na Petrobras. Ela ampliou as indicações políticas com quadros próximos à Federação Única dos Petroleiros, a radicalíssima FUP, que é criatura do PT. Técnicos e especialistas trocados por sindicalistas. A mesma receita, gente, que foi usada na Embrapa. Só que na Embrapa foi só por ódio ao merecimento, e para destruir a ferramenta que fez do agro brasileiro isso que ele é hoje. Mas aqui o buraco é muito mais embaixo. Foram 12 substituições na alta gestão da companhia num único dia. Na área de exploração e produção, 5 foram sacados e 1 foi remanejado. Só 2 continuaram onde eles estavam. E um dos novos promovidos é o secretário de Energia do Rio de Janeiro dos governos Antony Rosinha Garotinho, um tal Wagner Victor. Ele foi, lá no passado, funcionário da Petrobras, mas passou 24 anos fora da companhia. O último posto onde ele estava entrincheirado, ele era diretor-geral da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, aquela lá dos irmãos Brazão e Companhia Limitada. Esse cara vai administrar Búzios, que é o maior campo de petróleo em águas profundas do mundo. Produz 560 mil barris por dia. Pesa 17% da produção nacional. O gerente executivo deve ser um tal Flávio Fernando Casanova da Mota. Esse foi gerente-geral de engenharia do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o famigerado Comperj. Foi ex-gerente de empreendimentos da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Esses 2 projetos, que foram interrompidos em 2015 pela Lava Jato por causa de propina e roubalheira generalizada, juntos deram um prejuízo de 27 bilhões de dólares.
Então, gente, a companhia é mais uma vez surrupiada dos seus acionistas e devolvida ao seu dono. Mas a verdadeira bomba mesmo, gente, a grande inovação do Lula 5 é a que está descrita na matéria primorosa do Bruno Pires para a revista Piauí. O título é Vai, Bruno! Né? É um documento, gente, que vale muito mais que um relatório de CPI. Depois dessas duas matérias, cara, não tem mais desculpa. Né? Não existe apoio inocente ao golpe lulista. Não há jornalista que não tenha lido essas duas matérias. E daqui por diante vale por uma confissão. Né? Quem permanecer no golpe sabendo disso é porque está no golpe. A matéria do Breno Pires, gente, apresenta o Bruno Dantas ao Brasil. O sogro dele é o João Camargo, né, fundador do grupo de lobby de maior destaque do país depois do IDP do Gilmar Mendes, né, que é esse Esfera Brasil que toda hora está fazendo seminários aí. O IDP tem mais pedigree, mas quem é poderoso mesmo é esse Bruno Dantas. O sogrão dele, que começou aplicando os seus talentos no comércio de licenças e de legislação para radiodifusão, recentemente foi feito presidente da CNN Brasil, aquela televisão do Rubens Medina, que é o fundador da construtora MRV, do Minha Casa Minha Vida. Nascido em Salvador e criado em Feira de Santana, esse Bruno Dantas já tem 46 anos de estrada. Teve uma escola de primeira. Né? Ele orbitava em torno do Zé Sarney, do Renan Calheiros, do Eunício de Oliveira e por aí. Né? E em 2014 foi indicado pelo MDB para Dilma e assim ele chegou ao Tribunal de Contas da União. Em fevereiro agora, gente, esse Bruno Dantas se casou com Camila Funaro Camargo, né, filha desse João Camargo. A festa na Hípica Paulista foi pornográfica. Tinha mais de 1.000 pessoas. A maior densidade demográfica de PIB e de togas do país. Estavam lá 12 ministros do Lula, o vice-presidente do Lula, né, o vira-casaca Geraldo Alckmin, e o STF quase inteiro. E todos os oligarcas e candidatos a oligarcas da República se festejavam lá pelo salão. O Theodore Roosevelt, gente, dizia que o problema não é haver corrupção. Subversivo é o corrupto poder exibir o seu sucesso. Pois então, esse Bruno Dantas literalmente esporrou o sucesso dele nessa festa. Foi a maior quantidade de champanhe cristal jamais espocada no Brasil. Cada garrafa de 750 ml disso custa R$3.000 ou mais. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. No fim de novembro de 2022, o Dantas ofereceu um jantar na casa dele. O Lula, já presidente, e o Gilmar Mendes eram os comensais. Em dezembro de 22, um mês depois, uma nova unidade do Tribunal de Contas da União foi criada por iniciativa do Bruno Dantas. A Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, abreviada para SESEX Consenso. Quando nós idealizamos a secretaria, nós imaginávamos que ela começaria devagar. Mas o que aconteceu foi que ela virou uma coqueluche, é o que diz o pai da criança. O Lula nunca gostou do TCU, né? E por causa, como dizem os franceses, né? O órgão foi criado para que não houvesse roubalheira. Nos bons tempos, o TCU suspendeu obras do PAC por suspeitas de irregularidades. As refinarias Abreu e Lima e Presidente Getúlio Vargas, atoladas em corrupção, estavam entre as maiores. Aos poucos,
o novo governo foi ficando mais interessado em repactuações do que em relicitações. Repactuações é o que faz essa nova secretaria do Tribunal de Contas da União. Por que o governo gostava disso? Porque é uma forma mais rápida e desimpedida de viabilizar investimentos. A SESEX Consenso, gente, foi criada para fazer mediação com os fiscalizados, apanhados em falta, por um tribunal cuja função é a fiscalização de contas de eventuais faltosos. Quer dizer, não tem como não ver conflito nisso. O órgão que fiscaliza, que aplica multas, né, que zela pelos cofres públicos e pela boa política da administração pública, de disciplinador se transforma na mão amiga do disciplinado, e isso tudo sem perder a função anterior. Né? E tudo isso como uma função autoatribuída por uma portaria do próprio tribunal. Quer dizer, é o modelo do Supremo Tribunal, do STF, né, de criar jurisprudência a favor de si mesmo. Então, o tribunal funciona não só como mediador, ele é um órgão de controle com poder impositivo e punitivo sobre os entes públicos e os entes privados que negociam com os entes públicos. Mas agora ele funciona também como um avalizador da solução construída por ele mesmo, por consenso, né, com os faltosos pegos em falta com os contratos com o poder público. Então, esse tribunal passa a julgar a sua própria obra, né, como o Alexandre de Moraes faz. E esses consensos, obviamente, não incluem quem paga a conta de cada acerto, que somos sempre nós aqui fora. E não é à toa, então, que com apenas 1 ano e meio de criação, né, a Coqueluche já recebeu 28 solicitações de solução consensual. Todo mundo quer repactuações nos setores de aeroportos e rodovias e ferrovias e telefonia e energia privatizados, né? E o mais das transações envolvendo dezenas de bilhões de dólares. Cara, eles lidam com gente do calibre da Rumo de Ferrovias, que é da Cosan, dono de metade do Brasil, né? A Âmbar, da JBS, Companhia de Energia da JBS, que agora mesmo teve aquele escândalo lá que vocês viram na Amazônia, né? As companhias que privatizaram Viracopos e o Galeão, né? Entre elas está uma que o Tarcísio, quando era ministro dos Transportes, disse que era a pior companhia do Brasil. Está de volta. Né? A Oi, a CCR, que foi um dos pivôs da Lava Jato. Né? Então, os detalhes das soluções consensuais de cada uma dessas transações, né, na repactuação dos contratos dessa gente com o governo, né, feitos por essa secretaria do Bruno Dantas, né, são nada menos que escabrosos. As provas estão todas lá na matéria. Né? A matéria, como eu disse, vale mais que uma CPI desse nosso legislativo amordaçado. E em volume de recursos, essas otimizações contratuais envolvem mais do que todo o programa do PAC em valor. Superam o orçamento de quase todos os ministérios, inclusive o da educação. E a ordem é todo o poder para o presidente do TCU. Quem decide se o caso será admitido ou recusado, né, para exame dessa repactuação é o presidente do TCU, senhor Bruno Dantas. Ele sozinho escolhe o que pode ser objeto de consenso nessas negociações. No TCU, normalmente, gente, os relatores são sorteados na fase inicial dos processos. Na SESEX Consenso é diferente. Só quando os seus trabalhos estão concluídos, os trabalhos da SESEX Consenso, quer dizer, do Bruno Dantas em pessoa, né,
com proposta de acordo ou de arquivamento, é que se faz o sorteio de um relator entre os ministros da corte. E não dá erro, gente. Dá sempre um ministro amigo das partes. Agora, quer dizer, o relator ganhou um papel figurativo, né? Ele só entra em cena depois que os pontos mais relevantes já foram solucionados. A missão dele está restrita a analisar o resultado final. E o relator tem 30 dias para levar o caso a julgamento, né, que pode ser aprovado por maioria simples. E é por isso, gente, que champanhe de 3.000 a garrafinha, a rodo para mais de 1.000 pessoas, vira troco. Né? Isso cria bilionários instantâneos, né? E, claro, compra poder por séculos seculorum. Enfim, gente, o esquema é um puro sangue Lula na sua maior especialidade. Não é só a moeda sonante que entra, é inverter e perverter o sentido das instituições centrais da democracia. No passado era a subversão, né? Hoje é a inversão explícita de todas as instituições democráticas. O que o Lula está fazendo, gente, é a revolução pela avacalhação de um país inteiro. O filho degenerado aqui nasceu antes do pai. O Lula não se deixou corromper pelo poder. Ele se voltou contra o seu Deus. Foi ele que corrompeu o poder. E o método é o mesmo com que se mata aqueles fetos acima de 22 meses, né? Injeções de veneno no coração da democracia. É o crime sem castigo, é o castigo sem o crime, é a lei a serviço da injustiça, são os juízes feitos réus, é a polícia feita bandido, os multados ressarcidos, o STF contra os direitos humanos, a impunidade transformada em lei e o crime como único caminho para o sucesso. O Tribunal de Contas, gente, feito Tribunal de Acertos, é a falcatrua com garantia de licitude, entre aspas, né? Então, do suborno, daquela fatia de picanha com gordura passada na farinha, né, que depois da meia-noite vira imposto, né, até as falcatruas de centenas de bilhões de dólares, né, o Lula nunca levou nada por argumento racional. É sempre trapaça, suborno e violência. O Lula nunca perdeu tempo em convencer ninguém, gente. Do voto que ele compra ao oligarca, ele sempre comprou o poder que ele tem com o poder que ele teve. Amanhã eu vou contar para vocês, passo a passo, como é que foi cada etapa dessa história. Agora, na quinta volta da roda, né, o Lula está na estratosfera da seiva circulante da nação. Está com as maiores estatais, os maiores oligarcas, os maiores casamentos entre os dois, nenhuma lei, nenhum peso, nenhum contrapeso para atrapalhar, tudo na mão. O Lula, gente, já definiu o reino dele. Ele se contenta com a América Latina. E agora só falta ele se oficializar como Fidel Castro da China, para nunca mais sair do poder nesse canto do mundo. Esse é o plano, gente, se você deixar.